Hello! Titia voltou. Voltou não, chegou, né, minha gente? Sábado 5 de agosto de 2023. Hoje é um vídeo só, tá? O áudio do Vital hoje é um pouco mais curto do que ele costuma mandar e é um título bem delicado, é um assunto delicado, mas extremamente necessário. O aborto provocado e o suicídio. Vamos lá para o áudio do Vital. Bom dia, meus amados. Vamos hoje para mais um áudio referente ao dia 5 de agosto de 2023. Como todos os sábados, aqui estamos para mais uma... Não vou dizer que é live, porque isso não é live, apenas um áudio trazendo algumas informações para que aqueles que têm interesse possam ser esclarecidos de alguma forma. Hoje nós vamos abordar aqui um tema que faz bastante tempo que eu reluto em colocar aqui publicamente, porque é um tema que pode mexer com as emoções, com as dores de muitas pessoas que lê os textos, escutam os áudios, que é referente ao suicídio, né? Eu vou fazer aqui hoje um tema relacionando o suicídio com os abortos provocados ultimamente. Por que aumentou tanto o número de abortos? E por que tanto se fala nisso e tanto está em voga o aborto, né? Eu não coloquei isso antes por várias razões. Uma delas é porque também me faltavam algumas informações em relação a esse tema. Vamos dar um título para esse tema de hoje: o aborto provocado e o suicídio. Olhando assim superficialmente, dá a impressão que não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Mas agora, após a chegada de algumas informações do alto, vamos ver que tem muito mais coisa do que possamos imaginar. Primeiro vamos tratar sobre o suicídio. A codificação do Espiritismo, feita pelo Kardec em 1850, 1860, ele já abordava o suicídio. Muitos médiuns psicografaram livros sobre o tema. Nós temos aí dentro dos livros espíritas um que é escrito por Ivone Amaral Pereira. O título do livro é Memórias de um Suicida. Tem alguns relatos contados por espíritos suicidas, que é realmente a verdade, fecha com aquilo que está no Espiritismo e fecha com todas as informações que sempre foram recebidas ao longo dos últimos tempos. O suicida, ele comete um crime contra a vida, a sua própria vida, encurtando o tempo que a sua própria alma pediu para experienciar as lições que ainda lhe faltavam. Quando vieram as lições, ele não suportou a pressão da mudança necessária, da aceitação, da compaixão, enfim, de tudo que se possa imaginar para superar uma prova, porque de fato é uma prova. E é uma expiação também, porque às vezes é um karma que está sendo pago e a alma encarnada acha que o peso é muito grande e ela quer deixar de sofrer e comete o ato de tirar a própria vida, achando que aquilo ia aliviar a sua dor. Nós vimos através das informações dentro dessa codificação do Espiritismo, das mensagens trazidas pelos médiuns, pelas psicografias, até pelas
psicofonias, quando alguns espíritos suicidas apareciam através da incorporação do médium, trazendo a sua história. Isso é fato. A alma que se suicida, como aquela que desencarna também, a primeira coisa que nota depois, fora do corpo, é que não morreu. Né? Não morreu. Porque a alma nunca morre. A alma é imortal. É apenas o corpo que deixa de viver. Obviamente, a alma não fica num corpo morto. Porque a alma anima o corpo. Né? Na verdade, o corpo morre quando a alma é retirada do corpo, quando ela desencarna, como se diz, né? Então, as histórias que nós sabíamos, elas eram muito tristes, como sempre foram, porque o suicida, ele... Eu vou contar a história de como era, depois eu vou contar a história como é agora, tá? Então, vamos ter que estar atentos a todo o conteúdo deste áudio. Senão vai pegar só uma parte da informação que não é correta. Porque as coisas mudaram, e mudaram muito. Porque nós estamos numa transição planetária no final dela. E as coisas realmente precisam mudar, porque senão não haveria transição, não haveria nada de diferente. Quando uma alma encarnada resolvia se suicidar, por uma razão, ela sempre tem uma razão. Uma razão que lhe causa dor e sofrimento. Logo após o ato suicida, a alma viu que não morreu e a dor não passou. Aquela dor que ela sentia, que lhe causou, provocou a atitude do suicídio, ela continua. E com um agravante, logo ela começa a se arrepender do ato. Então ela aumenta a dor através do arrependimento também, porque a dor continua e ela viu que aquilo foi um ato insano. Logo mais a dor aumenta ainda mais, porque o suicida ele não vai para as mesmas regiões onde vão aqueles que desencarnam naturalmente. O suicida sempre vai para um lugar chamado Vale dos Suicidas, onde ele se encontra com outras almas também suicidas que estão lá penando o seu calvário, o seu purgatório. Então ela sente a dor dos outros também. Ela também sabe das razões que os outros, por que os outros se suicidaram. Ela acaba absorvendo através daquele lamento, daquela dor, daquele sofrimento, daquele choro, daquele arrependimento de todos, soma também com o dela e ela também acaba aumentando ainda mais a sua dor. Como a alma tinha pedido um prazo de vida, sempre falei aqui que a alma nasce já com o prazo de validade. Se ela pediu 80 anos e se suicidou aos 60, faltavam 20 anos para esgotar a sua carga energética. É como uma pilha. Faltou, sobrou carga. Então, ela vai ter que esgotar essa energia, essa carga, esse tempo no Vale dos Suicidas. 20 anos no Vale dos Suicidas. Isso é uma coisa muito triste, muito dolorosa. Por isso a gente evita, às vezes, evitou muito tempo falar sobre isso, porque as pessoas que têm familiares suicidas acabam sofrendo ainda mais. Por isso, às vezes, é melhor não saber das coisas em certas situações, como esta, por exemplo. Após esgotar a energia, vamos comparar com a pilha, acabou a bateria, acabou a pilha. Então pronto, aí está, finalizou tudo, descartou. Então quando chega o prazo final, completou aquele tempo que a alma tinha pedido, então ela sai do Vale dos Suicidas, ela é recolhida. Vai uma comitiva que vem lá de uma colônia espiritual chamada Legião Servos de Maria.
o governante daquela colônia espiritual, a governadora daquela colônia, nada mais, nada menos do que Maria de Nazaré, a mãe do Jesus Cristo. Ninguém mais adequado para acolher aquelas almas sofridas, porque ninguém tem mais amor do que a mãe. E Mãe Maria é a mãe de todas as mães, é a mãe que representa Deus, mãe. Aquela colônia, ela tem várias repartições, né? Aqueles que se suicidaram por loucura ou que enlouqueceram após o suicídio vão para hospitais psiquiátricos, porque a alma ela é quase a mesma coisa que desencarnada e encarnada, não dá muita diferença. Precisa ser tratada, cuidada, né? E tem aqueles que basta apenas uma nova orientação para que eles possam realmente entender o ato que fizeram, e todos são cuidados amorosamente, muito, mas muito mais do que você possa imaginar, porque eles precisam desse amparo. Aí eles se refazem das suas consciências, começam a ajudar naqueles que estão chegando, porque lá sempre chegam, um atrás do outro, né? São milhares e milhares de pessoas, todos os meses, todos os anos, que desencarnam através do suicídio nesse planeta. E todos vão para lá. Então eles trabalham lá, com muito trabalho mesmo naquela região, naquela colônia, acolhendo essas almas. E depois de muito estudar, de muito se preparar para reencarnar numa vida expiatória. Tem mais essa. Eles fazem um projeto de alma que é muito comum entre os ex-suicidas. Eles fazem um projeto de enfrentar novamente a mesma situação que lhe causou a decisão de se suicidar na vida última. Então eles vão reencarnar e no próprio plano de alma deles tem esta situação. Na mesma idade, se foi lá aos 40, aos 60, aos 20, vai vir aquela situação que anteriormente, na vida anterior, provocou a decisão do suicídio. É a prova. Tem que enfrentar e resistir. Por isso que certas pessoas têm muita vontade de se suicidar numa certa fase da vida. Depois passa, superou, passou aquela idade e venceu a prova. Não precisa ficar com a prova até o fim da vida, embora sempre de vez em quando vem uma vontadezinha, como se diz, né? Porque tem aquela tendência ainda viva nas memórias celulares, cósmicas, nas memórias da alma. Vencendo a prova, aquela alma não tem mais nenhum teste nas outras encarnações. Se ela sucumbir, vai agravar ainda mais a terceira encarnação, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, até que ela vence. Ela vai ter que vencer essa prova. Cada vez que ela fracassa, aumenta o grau de dificuldade. Mas um dia ela vence. Enfim, era assim que sempre funcionou. Até quando Kardec codificou, estava assim. Há 170 anos atrás tinha tempo. Mas agora nós estamos no ano de 2023, não é só por causa do ano, mas esta encarnação atual de todos nós é a última encarnação na dualidade da Terra. É a última encarnação no mundo de provas e expiações na Terra. Então aí veio a questão. Há muito tempo eu questiono a minha equipe espiritual. O que pode ter mudado, porque tudo está mudando agora, o que pode ter mudado em relação aos suicidas? Eu confesso que pelo menos uns 10 anos eu estou questionando isso. E as informações que vinham eram praticamente nada. Por isso eu
Já me pediram para colocar textos e áudios sobre o tema e eu evitei o mais que eu pude para não trazer mais desconforto e dor para aquelas pessoas que têm familiares suicidas, como eu já disse antes. Mas agora, de uns dias para cá, está vindo muita informação e já me deu alguns subsídios para que eu possa aqui trazer um alento a todos os familiares daqueles que preferiram suicidar-se. Por que eu questionava sempre? A lógica diz assim, puxa, se a pessoa está pronta, é uma alma boa, fez todas as lições durante centenas de encarnações, até mais de 1000 encarnações, e por um motivo qualquer entrou num desespero tão grande que se suicidou. Até passar o tempo lá no Vale dos Suicidas, até ser recuperado na colônia espiritual lá, Legião Servo de Maria. Depois reencarnar, fazer um plano encarnatório, reencarnar, passar novamente pelas provas. Você não tem outra encarnação. Se essa geração é a geração final da velha Terra, aonde poderíamos encontrar alento aos corações daqueles que têm os seus entes queridos desencarnados através desse ato suicida? Tem que haver algo diferente. É preciso que a gente receba alguma orientação, porque não é possível que isso não tenha mudado também, já que mudou tanta coisa agora. Tudo se afunila para o final, para o termo final. Por que o suicídio ainda está nessa incógnita? Posso dizer que são 10 anos, pelo menos, que essa questão ela martela aqui dentro. E uns dias para cá vieram algumas informações interessantes. Obviamente, agora tudo é acelerado, né? Tudo se acelerou, não há mais tempo. E essa questão do suicídio também se acelerou. Então veio uma informação. Claro que existem muitas possibilidades, mas é uma possibilidade talvez a mais expressiva de todas, a relação de um suicida com um aborto provocado, não aquele aborto espontâneo. O aborto espontâneo é diferente, porque é uma opção do próprio espírito encarnante, a alma que vai encarnar. Ela simplesmente sabota a sua encarnação por uma razão, que tem muitas. Pode ter inúmeras, né, porque são várias. Eu sempre digo, tudo é ilimitado, né? As possibilidades são infinitas. Aquele aborto provocado pela mãe. Eu digo mãe porque ela tem a decisão. Ela pode ter sido orientada, pode ter sido forçada, pode ter sido quase que obrigada, mas ela tem a opção sempre final. Então, independente de quais as causas, o aborto provocado. O aborto provocado, olha, é um termo muito forte para dizer aqui, mas temos que dizer, né? É um assassinato. A alma que iria encarnar e é abortada, entre tantas possibilidades, uma possibilidade bem comum ultimamente é uma alma que na última encarnação se suicidou. Então ela, ao invés de ter que passar por uma vida longa e se suicidar lá suicidar não, passar pela prova, né? Vencer essa prova. Aos 40, aos 50, aos 60, olha quanto tempo ainda precisa, e não tem mais esse tempo.
Então ela escolhe, no seu plano encarnatório, ser concebido numa mãe que vai provocar o aborto. Então ele quita aquela prova ainda em tempo de, sim, depois ter a sua condição ética, moral, sua condição de frequência de alma num nível que lhe possibilita herdar a nova terra. Pode reencarnar antes do final da transição, pode encarnar depois, mas ela já vem como herdeira, como todas as crianças que nascem hoje. Depois tem, claro, algumas possibilidades ainda, que a gente sabe que tem tantas variáveis. Como eu disse esses dias, nem todas as crianças que são herdeiras, que nascem como herdeiras, vão ser herdeiras, porque elas podem se perder ainda. Tem sim, tem possibilidade de se perder. Já falei, não vou repetir aqui para não ficar repetindo sempre a mesma história. É só ver os últimos textos, os últimos áudios que eu falei sobre isso. Olha então como as coisas começam a clarear. Agora fica muito mais fácil. Há, sim, a possibilidade plena do suicida herdar a nova terra. Antes eu não podia afirmar isso porque eu não tinha essa informação. Pela lógica, pela codificação do kardecismo, há quase 200 anos ainda era assim, porque naquela época tinha tempo de fazer mais uma, duas encarnações. Agora, não tem mais tempo. Teria que ter uma alternativa. Isso eu sempre acreditei, porque eu tenho mais ou menos uma noção das coisas, uma lógica das coisas, e eu sempre questionei qual a novidade que tem ali. Tem que ter algo ali, não pode ser assim. Tem que ter uma alternativa mais confortável. Então agora nós podemos sim anunciar. Existe. Talvez tenha outras tantas que a gente não está mencionando aqui porque não tem a informação, mas esta informação traz um conforto muito grande. Um conforto para aquelas pessoas que têm os seus familiares suicidas. Um conforto também para aquela mãe que fez aborto e depois se arrependeu, se arrepende. Quantas pessoas me enviam mensagens, fala comigo, eu carrego essa culpa, eu cometi um erro que não tem perdão. Tem, tudo tem um sentido. Talvez aquela mãe que fez o aborto, ela não estava no momento de conceber e também ela colaborou de certa forma, claro que é um ato hediondo, não se deve aqui estimular jamais isso. Mas aquelas pessoas que fizeram e viram a bobagem que fizeram, né? Elas sentem esse peso. Então tira um pouco esse peso, sabendo que também colaborou para que aquela alma suicida pudesse passar por essa situação, porque você não tem nenhuma mãe que faz o aborto, então não teria essa possibilidade, teria que ter outras alternativas. Então uma coisa fecha com a outra. Eu acho que isso traz um alento também para aquelas mães arrependidas que fizeram o aborto, porque é muito duro para carregar culpas para uma vida inteira. Precisamos compreender as coisas, o porquê de cada coisa. Há sempre uma causa, não existe acaso. Há sempre uma explicação para tudo, porque, como se diz, para o Criador, para Deus, tudo é possível. Não existe o impossível, não existe o imprevisto. Há sempre uma justificativa para tudo. Visto isso, nós temos aqui então hoje, até eu vou fazer um áudio um pouco mais curto, porque não precisa ficar repetindo sempre as coisas, né? Eu acho que esta informação vai realmente trazer um alento, um
pouco de paz para muitos corações doloridos, né? Seja aqueles que perderam um familiar através do suicídio, seja para aquelas mães que provocaram aborto. Lembrando que o suicídio não é nunca uma opção positiva, é sempre negativa. O aborto também. Mas, como conserto, como remendo, como se diz das coisas, pode sim, às vezes, haver um pouco de paliativos para a harmonização daquela frequência, daquelas almas que assim optam. Tá bom? Espero sempre, cada vez que eu escrevo, cada vez que eu faço um áudio, que o tema tenha ajudado alguém. Pelo menos que uma pessoa tenha tido o alívio em seu coração através da mensagem. E agora eu vos deixo com um grande abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Olha, te falar, viu? Que áudio. Muitas e muitas vezes eu vi perguntas, né, dirigidas ao Vital. Eu faço esse quadro do Vital Responde, e realmente nunca houve uma resposta mais incisiva da parte dele, a não ser aquela, né? Para que a gente envolvesse e vibrasse pelas pessoas que deram cabo à própria vida, enfim. E isso a gente precisa, de fato, continuar fazendo. Eu acho que independente de qualquer coisa, né? Deixando de lado julgamentos, aquilo tudo, quando a gente atinge um certo nível de entendimento, a gente sabe o que é um suicídio, a gente sabe o que é um aborto, e como ele disse, isso jamais deve ser incentivado, porque não é caminho para ninguém. Mas quando você ouve um áudio desse, eu fico pensando no quanto Deus ou a espiritualidade, quanto amor existe para que ninguém se perca, para que todos tenham oportunidades. Né? A gente já leu muito, né, sobre essas questões de aborto, de suicídio em livros espíritas, o quanto isso trazia, né, de sofrimentos. Vocês já viram filmes, o próprio filme Nosso Lar mostrava André Luiz no Vale dos Suicidas, e veja, um suicida involuntário, ele não se matou diretamente. Mas enfim, eu acho que a gente tem que pensar no agora. Você imaginar que esses planos de alma são traçados de uma forma em que um ex-suicida venha a ser concebido por uma mãe propensa ao aborto, porque ela pode não abortar também. A escolha sempre existe a possibilidade da escolha, são infinitas as possibilidades. Mas ele tem no aborto a oportunidade de saltar um nível, de vencer, né, uma prova sem necessariamente ter que lidar com ela, entre aspas, equilibrando aquilo que ele desequilibrou lá atrás. E ela acaba também servindo de instrumento. É óbvio que existem, né, as questões, as consequências do ato, que ela também vai arcar. Não é? A gente não está aqui falando de culpa e condenação, nada disso. A gente está falando de ação e reação, porque essa é uma lei. Este é um tipo de assunto que sempre foi tratado né, às vezes até em tom de
como é que eu posso dizer? De ameaça, né? De condenação eterna. Existem religiões aí que pregam que a pessoa que se suicida não salva jamais. É lógico, né? Elas vivem disso, de colocar medo no povo. A explicação, né, de como era antes, quer dizer, a pessoa vinha com aquele plano de almas, vamos dizer, de 50 anos, se suicidava aos 20, ela teria 30 anos de vale do suicida para cumprir, né, com essa carga, vamos dizer assim, e depois era acolhido. Quando ele falou aqui, servos de Maria, não tem como a gente não se emocionar quando a gente pensa no trabalho que essa alma, que esse espírito grandioso realiza, que é Maria. Eu já li muitas histórias, já li muitos casos de almas resgatadas pelo grupo Servos de Maria, e são histórias assim muito emocionantes. E veja que esgotado aquele tempo, ainda assim, por isso que eu falo do cuidado, ainda assim essas almas eram resgatadas e cuidadas, né? Algumas direcionadas, né? Todas elas direcionadas para os locais necessários. A vida espiritual, eu acredito que o que diferencia da física é realmente a questão da dimensão, da matéria, da energia. Mas, gente, veja, as estruturas de lá são muito maiores que as de cá. Vocês se lembram, quem assistiu o filme Nosso Lar, naquele momento em que o André Luiz entra naquela sala para pedir que ele quer ver quem que orava por ele? O que vocês veem naquela sala? Não sei se vocês vão lembrar. Um monte de telinhas, né? Computadores. Gente, aquilo tem o quê? Eu nem lembro quantos anos tem o livro Nosso Lar. Sei lá, 50, 60, 70 anos, não vou procurar aqui para não perder muito tempo, porque hoje é um vídeo só. Isso tem décadas. Essa tecnologia nem existia aqui. O que nós temos aqui vem de lá. Uma vez eu li, quando o Mauro desencarnou, eu fui pesquisar sobre colônias espirituais, e aí eu encontrei um mapa das colônias espirituais sobre o Brasil. E lá no norte, envolvendo o Amazonas, um trecho do Tocantins, tem uma região enorme, tem uma colônia espiritual, se não me engano, é Colônia das Violetas, que recolhe, que acolhe, espíritos que desencarnaram por via coronária, né? Por via cardíaca, por problemas cardíacos. E o que eu achei também interessante é que lá explicava, nesse artigo que eu li, que, por exemplo, médicos, cientistas da área cardíaca, em desdobramento, eram levados a essa colônia quando havia necessidade do desenvolvimento de novas técnicas e implantação de novos tratamentos que fossem mais eficazes para essa área. Então, eles eram levados para lá constantemente, e cada vez que eles voltavam, aquela ideia começava a se formar na cabeça deles, e assim iam surgindo essas técnicas mais avançadas. Então existem colônias, né, ou existiam colônias espirituais para todo tipo de situação, inclusive colônias, né, dos servos de Maria, né, para os suicidas. Então, assim, eu acredito que num áudio deste quilate, desta categoria, que vem de fato para trazer alento, você vê, há mais de 10 anos ou há 10 anos o Vital questionava a sua equipe espiritual. Tudo tem um tempo. Nós não temos muitas vezes condições de entender as coisas quando nós não temos maturidade suficiente. Se essa informação chegou agora, é porque a gente tem condições de lidar com ela. Isso não quer dizer que haja aprovação do suicídio e do aborto. É preciso deixar isso claro, porque tem gente que tem uma cabecinha que gosta de distorcer as coisas. O que ele está trazendo aqui é uma possível ou uma possibilidade da relação entre suicidas e abortos, né? Abortados. Agora, isso não nos isenta de... Lembra que eu falo para a gente vibrar pelos suicidas, pelos abortados, pelas pessoas que cometeram aborto, por aquelas que pensam em cometer suicídio para que elas não cometam.
a nossa energia, a nossa vibração, ela precisa ser trabalhada constantemente. Isso é doação. Se você não sabe o que doar ou acha que não tem o que doar, você pode doar amor. Você pode doar o seu afeto, o seu acolhimento, mesmo que seja através de uma oração. Ele falou uma coisa aqui que eu marquei, acho que mais pro final. Não existe, né, imprevisto em tudo que acontece na vida. Acho que eu nem marquei, eu fiquei tão... Há sempre justificativa para tudo, né? Mas veja, eu sempre disse isso, e sempre existe a possibilidade da redenção. Quando o espírito quer. É claro que dentro dessa sistemática dos suicidas, eles são ajudados também na medida que eles querem, né? Uma mãe que cometeu um aborto, ela também é ajudada na medida que ela quer, que ela aceita essa ajuda. Nada é imposto pela espiritualidade. Agora, eu acredito que para mulheres que de fato cometeram abortos sob circunstâncias que muitas vezes elas... Porque tem gente que comete porque quer mesmo. Mas existem aquelas que, como o Vital disse, né, foram obrigadas, foram forçadas, embora ela tinha, né, o poder da escolha. Para esse tipo de informação realmente é um alento. Como para aqueles, né, que tiveram dentro do seio familiar algum caso de alguém que tenha se suicidado. Então veja que é dada a oportunidade do espírito, entre aspas, resgatar o seu débito e se tornar uma alma cuja possibilidade de ascensão é real. Por isso que eu falo que a gente não sabe de nada. Não adianta bater no peito e dizer eu estou aqui, eu faço isso, faço aquilo outro, tenho isso, tenho aquilo outro e achar que já está na quinta dimensão. A gente não sabe de absolutamente nada. Por isso que eu digo, trabalho é para dentro. É usar todos os recursos que nós recebemos da espiritualidade, seja com informação, seja com o que for, e fazer, né, trabalhar na nossa melhoria. Nossa melhoria. Como eu disse, envolver espíritos sofredores em vibrações amorosas, isso ajuda. Aquela questão também, envie uma vibração em aberto para o universo, para que o universo utilize onde for adequado, porque às vezes a gente fecha direcionando. Quando você manda uma vibração em aberto, o universo vai trabalhar com ela, a gente nem imagina onde, nem como, nem de que forma. Eu acho que assim como o Vital não teve muito, né? Embora 25 minutos é tempo, né? Tem gente que nem gosta de vídeo, de áudio longo. Eu acabei me acostumando a fazer vídeos longos. Então, quando eu vejo 20, 25 minutos, eu acho que é curto. Mas assim como ele, né? Eu acho que não tem muito que se estender de fato. Fica a reflexão e fica a informação. Tempo de transição é tempo de mudanças e é óbvio que esses aspectos sobre essas questões também estavam sendo revistos, como tudo se acelerou, é tempo de uma mudança jamais vista nesse planeta, então muito precisava mudar. Agora, no meu entendimento, o que não muda jamais é o amor da fonte por nós. Sempre nos dando a possibilidade, a oportunidade da gente se corrigir e se resgatar. Não é um resgate, é um auto-resgate. Não é o perdão, é o auto-perdão. Porque viver com a culpa é uma prisão descomunal. Então, que informações como essa que o Vital trouxe nesse áudio e tem trazido em tantos outros, em tantos textos, e tanta gente boa tem trazido, seja absorvido com a lucidez e com a serenidade necessárias. Nós não estamos aqui para cuidar do processo de ascensão de ninguém. Nós não estamos aqui, né, como o texto aí que eu li esses dias,
A sua missão não é com o outro, é com você. Você pode ser útil, é óbvio que pode. Mas a sua missão é curar-se, é a autocura. Então, eventualmente, pessoas que vivenciaram dores de abortos ou de suicídios próximos, que vocês possam ser confortados e que vocês trabalhem a sua melhor vibração, seu amor, a sua luz em seu benefício e também reverberando essa energia para o cosmos. Para que esses irmãos que continuam nesses processos de resgate possam cumprir com as suas provas de forma que eles também estejam aptos a ascensionar. A chance é dada para todos, nem todos vão aproveitar, mas a chance é dada para todos. E que bom, porque aquele Deus vingativo, déspota, egóico, horroroso que as religiões pintam nunca existiu. Mas ele domina muitas mentes, lamentavelmente. Mas eu tenho certeza que se aproxima o tempo de libertação dessas mentes também, que vão entender o que é Deus de verdade. A fonte que habita dentro de nós somos deuses, somos uma centelha dessa fonte e ele sempre, sempre, sempre agiu pelo amor. Porque é o amor, essa força extraordinária, que comanda tudo. Eu deixo aí então o áudio, né, de hoje do Vital neste vídeo. Como ele disse, né, que possa realmente ter servido de conforto e de alento. E que a gente nunca se detenha na nossa melhoria. Em sermos as nossas melhores versões todos os dias. Tá bom, minha gente? Vital, meu querido, aquele abraço para você. Gratidão por tudo, em especial por este áudio. Deus te abençoe, um grande abraço para você e para vocês, crianças, excelente final de semana. Amanhã, titia volta. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.